Galerinha do sexto ano, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o assunto podcast e para melhor entender este assunto, nós vamos ouvir um podcast que está disponível no YouTube. Esse podcast ele fala sobre uma historinha infantil, né? E o nome dessa historinha é Nadinha de Nada. Vou sumir aqui um tempinho, eu volto já enquanto vocês assistem. Queridos ouvintes, está no ar mais um Histórias da Galocha, o seu programa de rádio histórias favorito. E a história de hoje é Nadinha de Nada. O rato encontrou uma mala no meio da sala. O rato tentou abrir a mala, mas a mala estava trancada. Então o rato falou com a mala. Olá, mala. Muito prazer, eu sou um rato. Mas a mala não disse nada. O rato gritou com a mala. Olá, mala. Muito prazer, eu sou um rato. Mas a mala continuou calada. Então o rato disse palavras mágicas para abrir a mala. Sim, Salabim, pede capim, mala maleta, abra para mim. Mas nada aconteceu. A mala continuou parada, calada e trancada. O rato tentou roer a mala, mas a mala era dura e tinha gosto de pé com chulé. O rato estava muito curioso. O que havia dentro da mala? Um queijo? Uma flor? Uma rata? Um chapéu? Um violão? Uma carta? De repente o rato viu uma chave brilhando no chão da sala. O rato pegou a chave e tentou abrir a mala. A chave abriu a mala, mas, coitado do rato, dentro daquela mala não havia violão, nem chapéu, nem carta, nem queijo, nem rata. Naquela mala não havia nadinha de nada. O rato voltou para o seu buraco e foi dormir muito chateado. Durante a noite, um misterioso fio apareceu no buraco do rato. O rato seguiu o fio. Era um lindo fio de lã azul, de uma meia listrada. Bem, pensou o rato. Uma meia é pouca coisa, mas é melhor do que nada. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da... Voltei. Gente, o podcast, como vocês puderam assistir esse vídeo agora, ele não interessa a imagem sim, mas sim o áudio. Ele é muito parecido com as emissoras de rádio, né, que nós ouvimos muito hoje. Só mais em público, né? Em casa muita gente não ouve mais, mas as emissoras de rádios elas são essenciais para a comunicação, para a nossa comunicação. E aí o podcast ele não está interessado na imagem, e sim no áudio. Ele está interessado em passar um conteúdo através do áudio. Esse podcast foi de uma história, né? Vocês puderam ouvir e perceber que teve um diálogo entre a mala, né, e o narrador e tudo mais. Só que o podcast é intencionalmente falando sobre algo. Ele pode funcionar como uma entrevista, como um diálogo, coisas que façam vocês discutirem. Então, é necessário que você, antes de discutir sobre algo, você tenha conhecimento sobre ele. Então, vamos supor que você vai falar sobre games. Ah, professor, eu curto muito games, eu entendo muita coisa de games. Então, eu vou falar sobre ele. É importante que a outra pessoa que esteja conversando com você também saiba falar sobre esse assunto, porque vocês vão gravar aquela fala, aquela discussão. Então, o que acontece? Quando você tem uma conversa que flui sobre alguma coisa, se você vai falar sobre games, é interessante você abordar quais os games que você mais gosta, quais os games que você mais indica, os que vocês não indicam. Então,
tudo isso é utilidade para um podcast para alguém que queira ouvir posteriormente e seja relacionado ao tema de vocês também. Aí no podcast você pode fazer o seguinte: você pode colocar uma imagem de fundo e deixar como vídeo. Mas o que importa não é a imagem. Percebam, vocês não vão ter um movimento de cenas, vai ser só o seu áudio. Mas como o YouTube ele não deixa só o áudio, aí é necessário colocar uma imagem. Mas vamos supor que você queira deixar disponível no Spotify ou no WhatsApp. Então você pode gravar só o áudio e deixar lá salvo só o áudio como seu podcast. Você também é muito simples fazer um podcast. Você vai combinar com o seu colega, com os integrantes do podcast, da sua equipe, qual é o tema, e vocês vejam antes o que vocês vão abordar, quais são as perguntas que vocês vão fazer um para o outro, qual é a intenção desse podcast. E quando vocês tiverem o diálogo todo prontinho, seja em formato de entrevista, seja em formato de conversa, você pode colocar, pode fazer uma ligação e colocar para gravar, ou você pode baixar um gravador de tela, como esse que eu estou utilizando agora, e gravar uma conversa com os integrantes do seu podcast e depois extrair só o áudio. Então, são N opções para vocês. E outra, vocês podem falar sobre assuntos do cotidiano de vocês. O interessante é que seja assunto do cotidiano, né? Vocês podem falar sobre a escola, vocês podem falar sobre bullying, vocês podem falar sobre games, sobre a importância do cuidado do meio ambiente. É importante que você seja relevante para a sociedade, né? Que você venha com a intenção de fazer a diferença. Ah, professora, mas eu quero fazer algo assim mais divertido. E tem como você fazer algo mais divertido. É algo relevante para a sociedade. Tem a ver com o lazer da sociedade. Todo mundo precisa se divertir. É algo inerente ao ser humano. Então, você, como integrante do podcast, tem que se reunir com os outros integrantes, seja dupla, trio, quarteto. Você se reúne e decide primeiro o tema. Decidido o tema, vocês vão agora ensaiar as suas falas. O interessante do podcast é que saia naturalmente. Mas se vocês não tiverem assim tanta segurança em não, estou sendo gravado e fica complicado, eu fico nervosa, então aí você ensaia antes as falas com seus amigos, com seus companheiros de podcast e vamos fazer assim, ó, fulano, você fala sobre essa parte do tema, eu vou falar sobre essa parte do tema. Então, vocês configuram o tema. Vamos supor que você queira falar sobre viagens. Aí um vai introduzir falando a importância de viajar, o outro já vai falar sobre lugares, o outro já vai falar sobre como fazer uma mala para ir para determinado lugar, porque às vezes nós colocamos coisas desnecessárias nas malas. Então, tudo isso é informação, né? Então, assim, quando você vê alguém discutindo sobre algo, eu acho que você aprende mais do que alguém só lhe ensinando. É muito melhor quando acontece uma troca de informações. E isso enriquece a gente, né? Mentalmente e enriquece nossa paciência, nosso vocabulário, nosso diálogo. Isso é importante e para a nossa vida. E também é importante para a gente poder renascer o amor para as rádios, para com as rádios, porque as rádios, gente, elas são um veículo importantíssimo de comunicação e as pessoas estão deixando cada vez mais de lado. Mas é muito importante, vamos supor, no carro, você não tem como assistir, então você coloca uma rádio e a emissora de rádio, ela vai lhe passar informações, ela vai lhe passar músicas, quadros interessantes, podcasts sobre determinado assunto. Então, os podcasts, eles não existem, eles não são algo só da atualidade, eles existem há muito tempo. Só que, claro que foram
tomando novos nomes, sendo renomeados pela sociedade, mas que existe há muito tempo. Eu lembro que eu era muito criança e sempre eu me pegava ouvindo a rádio falando sobre assunto aleatório e eu dizia assim, oxe, esse povo conversando. Eu não entendia a intenção, né? Mas não era conversando, era um podcast que sim, estava em forma de diálogo, mas servia para a gente aprender, para a gente se manter informado. Durante a videoconferência, nós entraremos mais em detalhes sobre o podcast, tá bom? Beijos e até a próxima!